Estamos novamente aqui no BRM em Brasília, com Felipe Manara, da Stoic Capital, fundador da Stoic Capital. Vamos falar um pouquinho sobre mercados regionais, fusões e aquisições, investment banking, IB, que a gente chama no mercado, né? Um pouco dessas soluções. Eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está debatendo aqui hoje, né? Mercados regionais são esses estados, essas regiões do Brasil que têm muito desenvolvimento econômico. E Felipe, muito desenvolvimento econômico significa que nós temos boas empresas, grandes empresas familiares, empresas que têm desafios de gestão, sucessão, de acesso a capital, né? Eu gostaria que você contribuísse um pouco falando um pouco do trabalho que vocês fazem na Stoic, né? Assessoria que vocês prestam para famílias e empresárias, né? Nós temos experiência em outros estados com esse mesmo serviço, você tem, sabe que cada região é muito diferente. Para a gente começar, vamos falar um pouquinho então de como é que tem sido esse desafio de executar serviços de IB aqui nessa região. Perfeito. Começar te agradecendo, Matheus, pelo convite, tanto para o podcast quanto para o evento. Acho que o que vocês estão construindo no Brasil é sem precedentes, né? Acho que tirar um pouco o foco do eixo Rio-São Paulo é muito importante. Mas falando um pouquinho sobre Stoic, sobre o mercados regionais, quando a gente começou 7 anos atrás aqui em Brasília, M&A era grego. CRI, CRA, qualquer coisa. IPO, cara, o empresário daqui não sabe nem começar a falar essa sigla. Então, não sabia. Porque, cara, Brasília, o Distrito Federal, é a segunda economia mais nova do Brasil. Ela perde só para o Tocantins, mas estou falando do centro do país. Então, assim, a empresa mais antiga de Brasília está na sua segunda geração. Ela tem 60 anos. Então, a gente acredita muito aqui na Stoic que o mercado financeiro de uma região ele é tão maduro quanto o ecossistema empresarial dele. Sim. Então, todas as grandes construtoras de Brasília, todas as grandes empresas foram fundadas pelos pioneiros quando vieram para cá lá atrás, que muitas vezes nunca pensaram em ser empresários. Então, é o médico que veio para cá e precisava criar empreendeu, precisava construir um hospital e acabou construindo hoje uma das 10 maiores redes do país de hospitais. Então, a gente começou muito num processo, a nossa primeira missão dentro da Stoic era democratizar o acesso às ferramentas financeiras para os empresários. Então, a gente começou a evangelizar, né? Então, cara, pensa que hoje a gente tem empresas no nosso portfólio que faturam mais de 16 bi, mas que até 2 anos atrás nunca tinham feito uma operação de dívida. Nunca tinham se alavancado em R$1. Então, essa democratização, essa educação, que eu acho que vocês também estão desbravando o oceano em Vitória, no Paraná, em Santa Catarina, é muito importante para que a gente dê mais competitividade para o nosso estado, para os nossos empresários. Eu costumo dizer, eu sou paulista, então tem lugar de fala, eu costumo dizer que os empresários daqui são melhores do que os paulistas, eles só não têm acesso às mesmas ferramentas financeiras. Então, desde então, a gente tem feito um caminho muito bacana, a gente já transacionou aí um pouco mais de 4 bi, que para a região é muito relevante. Ano passado a gente fez quase 1 bi de deals de M&A, de DCM, com diversos setores, serviços financeiros, principalmente no imobiliário, eu gosto muito de contar um caso de um empreendimento imobiliário que a gente estruturou, cara, mais de 100 mil metros quadrados, prédio corporativo AAA, que bateu em todos os bancos de investimento, em todas as casas em São Paulo. Ninguém acreditava na viabilidade do negócio. A gente estruturou, hoje já está 75% locado, faltando 3 anos de obra ainda. Então, assim, acho que o regionalismo... E foi uma operação de crédito? Foi uma operação de crédito. De CRI ou de algum instrumento imobiliário? Exato, a gente fez uma operação estruturada com CRI. Perfeito. Para viabilizar a operação. Então, acho que saber... Eu gosto muito quando vocês falam assim, o Brasil, ele é uma soma de vários Brasis, né? A gente tem vários países dentro do mesmo. E eu concordo, acho que a gente tem que saber falar o português daqui. Sim. O bairrismo aqui é muito grande. Porque é uma cidade muito nova, é um estado muito novo, mas que é isso, que cresce mais do que a média nacional há mais de 10 anos. Sim, tem um PIB per capita altíssimo. A nossa visão, enquanto Stoic, é que
Hoje, a gente não tem nenhuma empresa de capital aberto no Distrito Federal que não tenha nascido do poder público, né? Vai ter Banco do Brasil e alguns outros exemplos como esse. Mas você não tem empresas naturalmente fundadas aqui e que fizeram esse processo. A gente enxerga que nos próximos 10 anos a gente vai ter pelo menos 10 processos de IPO, porque a gente tem grupos tão grandes que nasceram aqui que não tem comprador. A única saída delas é ir a mercado. E para continuar se financiando para crescer. Então a gente decidiu se posicionar para ajudar essas famílias, que assim, praticamente todas essas empresas são familiares, ajudar a passar por esse processo que muitas vezes não é só uma estruturação financeira, né? Eu brinco muito com os meus sócios que muitas vezes a gente é psicólogo, a gente é terapeuta. Tem que entrar na governança, ver o alinhamento dos sócios, criar consensos, né? Exatamente. Então, a gente tem que ser diplomata, negociador, terapeuta e estruturador financeiro. Sim. Geralmente, o estruturador é o que me dá menos trabalho. O que dá mais trabalho é empacotar o todo. A parte técnica é tranquila, a parte humana que geralmente é desafiador. Mas isso é real, né? E a gente vê grandes empresas brasileiras com grandes modelos de negócio que querem crescer, mas não enxergam no mercado de capitais as soluções, né? Quando lido com os grandes bancos, também as soluções não aparecem, soluções estruturadas, né? Porque os bancos comerciais querem oferecer soluções de prateleira, soluções padronizadas, né? Mas quando você conhece a realidade de uma família, às vezes para você preparar uma empresa dessa para um processo de fusão e aquisição, demora 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? Quando você precisa preparar essa empresa para ter uma auditoria contábil, para poder emitir um CRA, um CRI, uma debenture, que seja, né? Ela precisa ter uma organização contábil, ela precisa de ter uma melhoria na sua gestão interna para que ela tenha uma capacidade de acessar o crédito mais barato, por exemplo. E esse trabalho, querendo ou não, nós que fazemos assessoria de M&A, assessoria de mercado de capitais, quando a gente está dentro dos mercados regionais, não é só executar o mandato e o deal. Às vezes você ainda tem que preparar esse processo, né? E como é que é, na experiência de vocês, para ajudar uma família a se preparar para acessar o mercado de capitais, seja depois buscando um processo de fusão, de aquisição, ou seja, de emissão de crédito privado, ou seja, captando dinheiro, pegando um empréstimo, mas direto no mercado financeiro e não aquele produto de prateleira do banco comercial? Eu gosto muito de falar que foi um mal necessário na nossa história, porque a gente não nasceu fazendo. Mas aí a gente começava a fazer um trabalho que eu falava, eu não tenho governança corporativa, eu não tenho balanço auditado, o prédio onde a empresa fica é da família, não está no CNPJ, não paga aluguel, tenho 150 familiares trabalhando. Então, existe um processo de saneamento e de preparação. A gente chama hoje dentro da Stoic de pré-M&A, de fato. Então, tem um caso que eu gosto muito, que é até uma investida nossa dentro do nosso braço de Private Equity, que é a R2, que é a terceira maior empresa de entretenimento do país. Mas eu não sei se você já viu como é feito um evento que vende bebida, etc. Esse talvez seja o mercado mais informal da face da Terra. Então, quando a gente começou a assessorar eles 7 anos atrás, cara, a gente virou e falou assim, beleza, primeira coisa, tem que ter um CFO. Se não tiver um CFO, cara, esquece. Então, beleza, instituímos conselho de administração, diretoria, CEO, porque senão todo mundo fazia tudo, ninguém fazia nada. E quem vai investir dinheiro numa empresa, que pode ter um faturamento fantástico, mas você não conseguiu auditar os números, né? E a gente começou a preparar eles para um processo de IPO. A gente tem uma empresa de capital aberto no Brasil do segmento só. E aí veio a pandemia. E aí a gente teve que pivotar o caminho. Cara, então ao invés de a gente ir para um IPO, vamos fazer uma rodada privada, com investidores privados, family offices, enfim. A gente conseguiu entre pivotar, estruturar a rodada e o dinheiro estar na conta, pouco mais de 4 meses. Muito rápido. Que só funciona para uma empresa que tem governança, que está preparada, que bem organizada, bem estruturada. Então, foi até um problema para mim depois, porque todo mundo achou que ia ser muito rápido o processo também, porque foi rápido para eles. Mas eu sempre uso esse exemplo como positivo. Como que a governança, a preparação, e aí, cara, os sócios, a família, os diretores, todo mundo tem que estar alinhado nesse caminho. Porque
no final, eu sempre digo, mesmo que você não queira fazer uma operação de M&A, e às vezes fazer uma operação de M&A não é o melhor caminho, dependendo da conjuntura econômica, estruturar a governança vai fazer com que a empresa seja melhor, seja mais competitiva. E o inverso é uma realidade também. A falta de governança, quantas empresas a gente viu quebrar aqui por conta da falta de governança no meio da pandemia. Então, a gente evangeliza muito os nossos clientes sobre isso. Então, muitas vezes a gente recebe clientes que, cara, a gente quer captar, quer fazer um M&A, vem uma empresa do mesmo segmento que fez um CRI ou fez uma fusão tal, e quer ir por esse caminho. Cara, vamos dar 2 passos para trás? O que a gente precisa de verdade, né? Mas acho que ter essa clareza e buscar esse alinhamento com sócios é o principal, porque não adianta você querer organizar se você tem um sócio que joga contra, mas que não quer. Que não quer organizar, que não quer melhorar, que não quer trazer alguém que às vezes é mais qualificado que ele para estar dentro do negócio. Isso é um processo difícil. Sim, vamos trazer uma pauta pensando nas empresas familiares, que têm seus desafios, têm suas oportunidades, mas muitas vezes não enxergam como elas podem chegar, por exemplo, num processo de venda do seu negócio. Né? Eu queria que você desse alguns exemplos de motivos pelos quais pode fazer sentido para um grupo familiar de vender o seu negócio, né? Passar esse negócio para um outro gestor, um outro grande grupo que vai adquirir aquele negócio e levar para ele para outro patamar, enquanto essa venda cumpre dentro dessa família um outro propósito. Quais são os grandes motivos que você vê famílias buscando assessoria de venda dos seus negócios, né? De assessoria de M&A? Cara, vou usar alguns exemplos aqui. Acho que a saúde é um exemplo que a gente vê quase todos os dias. Às vezes você vai ter ali os médicos que constituíram um hospital, fizeram uma clínica, etc., lá atrás. E aí, quando começa a chegar, e geralmente eles constroem, dentro da saúde, existe uma dificuldade de separar o que é o acionista e o que é o médico. Prestador de serviço executivo, né? De certa forma. Exatamente. E aí começa a ter um processo de sucessão. Caso clássico que a gente teve, cara, eram 4 irmãos médicos, todos tinham filhos, 3 eram médicos, iam continuar no negócio, e um filho, o filho de um dos médicos foi estudar economia e não queria tocar o negócio. Não quero ter esses 25%. Então, cara, isso levanta, então ok, vamos reorganizar aqui esse M&A. Existe espaço para readquirir as cotas desse sócio? Não tem. Então a gente vai ter que trazer alguém de fora. Então eu trago liquidez para uma sucessão que não é planejada. Sim. Muitas vezes. Eu consigo destravar sinergia, destravar valor dentro da empresa. Tem um outro caso que a gente teve de uma empresa de tecnologia daqui, precursor dentro do seu segmento, que eram 3 sócios fundadores. E o negócio começou a distribuir, estabilizou muito bem, começou a distribuir 1 milhão por mês para cada sócio. Só que 2 deles enxergavam o potencial que aquilo tinha e um não. Um estava super satisfeito com o que ele estava recebendo de distribuição. Só que, para eu crescer, eu precisava reinvestir. Então, eu ia ter que diminuir a distribuição de lucros do negócio. Então, isso começou a virar um entrave. Então, a gente fez uma operação de M&A para destravar o potencial do negócio. Então, muitas vezes, a gente consegue destravar potencial, dar saída para quem não quer continuar dentro do business, para a família se reorganizar, ou até para o que, infelizmente, acontece algumas vezes, a empresa não tem sucessão. O patriarca, o fundador, não trabalhou. Antes que a empresa chegue num momento de estresse, de cansaço desse fundador enquanto gestor, enquanto líder, faz muito mais sentido você vender num bom momento e caminhar para sua aposentadoria, para outros hobbies, ou até para empreender em outros segmentos que talvez hoje sejam sua paixão. Porque às vezes esse negócio já tem 30, 40 anos, né? Você construiu até aqui, mas às vezes você quer fazer outra coisa agora, só que se você se vê refém. A gente vê muitas empresas familiares cujo fundador está um pouco refém do seu próprio negócio, seus filhos não participam, têm outras profissões. Só que esse empresário ele tem tanto apego por aquilo que de fato ele construiu. Só que empresa é negócio, empresa tem preço. A gente sabe precificar empresas, né? Dentro de um preço certo que te atenda
e dentro do seu projeto de vida, vender a empresa é uma opção inteligente, só que tem que ser feita no momento certo. Não adianta você querer vender o seu negócio quando ele está mal. É o pior momento possível. Né? Você tem que vender quando ele está bem organizado, ou quando você já teve a clareza de que não há sucessão. E tem esse tabu, né, do empresário ter medo de vender o próprio negócio, porque ele tem uma história ali, né? Eu acho que tem dois fatores que, assim, como a gente desbravou esse mercado aqui, eu brinco que a gente chegou aqui, o mato era alto. Existe o tabu e existe a falta de informação. Então, muitas vezes, o tabu ali, o romantismo, né? Ah, minha empresa, eu cresci... Cara, quantas vezes eu vi empresas que eram mais velhas do que os próprios filhos do fundador, né? Então, aquilo ali para ele é um filho. Sim. Então, ele tem um romantismo enraizado mesmo, mas muitas vezes também tem a questão da desinformação. Quantas vezes eu vi um empresário virando e falando assim, cara, é impossível que o meu negócio tenha alguém que pague, que tenha alguém que compre, que isso é uma possibilidade. Então, como a gente tem empresas em Brasília que são empresas praticamente fundadas nas primeiras gerações ainda, então o cara veio para cá para ser comerciante e virou um empresário, veio para cá ser médico e virou um empresário, veio para cá ser pedreiro e virou um puta construtor. Incorporador. Então ele não enxerga muitas vezes que aquilo tem um plano de saída. Acho que valuation, cara, o cara não faz ideia do que é isso, como que precifica, o que vale, o que não vale. Mas acho que essa evolução ela está sendo natural, as segundas gerações estão aprendendo, estão entendendo esse jogo e já olhando para isso. E muitas vezes as próprias, eu vejo que acaba nascendo uma pressão até das segundas e das terceiras gerações. Cara, a gente não quer tocar o negócio. Isso é verdade. Então, vamos passar por um processo Será que os donos de fazendas, donos de negócios que fundaram isso, estão tocando isso, realmente estão conversando com seus filhos e falando, você quer tocar isso lá na frente? Se não, talvez agora seja a melhor hora da gente vender no auge. E com esse recurso, a gente empreende de outra forma, aplica, né? Afinal, um negócio para um empresário, além de, obviamente, o seu labor, a sua profissão, você executar tecnicamente o que você gosta de fazer, né? Ele também é uma fonte de renda, uma fonte de resultados. Né? Se você consegue ter fonte de resultados e fonte de renda com gestão financeira, aplicações financeiras, gestão de patrimônio, e você já não se enxerga necessariamente tão animado, tão apaixonado por ainda gerir, estar ali ou por executar essa profissão, nós temos uma alternativa boa. E eu vejo que muitas famílias deixam de fazer essa conversa dentro de casa, né? E quando chega no momento mais limítrofe ali, acabam tomando essa decisão, né? Mas nem sempre é o melhor momento. Cara, pra gente, infelizmente, a gente faz muito mais solução societária do que a gente gostaria depois da morte de um fundador, de um patriarca. Principalmente, às vezes você vai ter 3 filhos, você tem só um que trabalha dentro do negócio, e aí? Vai todo mundo ficar com 1/3 da empresa, esses acordos não são colocados na mesa, muita coisa fica dito pelo não dito, porque afinal são empresas familiares, então acabam sendo acordos informais. Talvez muitas dessas empresas, de cara, talvez não vão ter um assessor de M&A, né, uma empresa especializada em IB, mas com certeza essas empresas têm assessorias jurídicas. Sim. Né? E seria importante também, né, o trabalho dos advogados de entender, né, que existem escritórios de assessoria de M&A que sabem fazer a parte do valuation, sabem fazer a parte de prospectar compradores, né, prospectar investidores, né, e trabalhar em conjunto. Porque eles têm capacidade de entregar uma melhoria de governança, porque eles já têm uma certa amizade, uma relação com esses empreendedores. Né? Só que a gente precisa de uma orientação de quem é de mercado. Uma empresa vendável, ela tem que ter uma governança de certo aspecto. Às vezes o advogado quer fazer uma governança, quer estabelecer ali regras societárias, um acordo de acionistas, que é satisfatório sobre uma ótica jurídica legal e sucessória, mas às vezes não é tão positivo sobre uma ótica de uma transação. Né? Então eu sinto que falta mais conexão dos escritórios de advocacia trabalharem em sociedade, em parceria com os escritórios de assessoria de investment banking, para que a gente caminhe com essas famílias para soluções melhores, né? Eu acho que os advogados, aqui, principalmente aqui em Brasília, eles são quase um trusted advisor. O cara não resolve só o jurídico, ele resolve muitas outras coisas. Porque, imagina, uma família bilionária, uma empresa bilionária, ou
com um faturamento de mais de 500 milhões, 200 milhões, enfim, ela não quer colocar esse tipo de processo na mão de quem ela não conhece, de quem ela não tem confiança. Então, sim, eu acho que tem um pouco de responsabilidade aí na mão dos advogados, dos assessores jurídicos, de também puxarem essas discussões. Porque, cara, um evento de morte, de invalidez, até de invalidez, de um fundador, de um patriarca de uma família, cara, ele pode ser destrutivo, Devastador, né? devastador não só para a família, mas até financeiramente às vezes. Sim. Então, ó, trava a empresa, você vai demitir gente, você não consegue operar. Então, Eu vejo muito isso no agro, né? Você vê empreendedores ali que construíram patrimônios em fazendas produtivas muito grandes, mas eu olho os filhos, os sucessores, né? Os futuros herdeiros ali, cara, que não são apaixonados, não gostam do negócio, não vão gerir. Aí eu fico me perguntando até quando esse patriarca vai continuar comprando mais fazendas, sendo que seus filhos não querem tocar fazendas. E eu sei que ele é apaixonado por aquilo, ele tem todo o direito de fazê-lo com seu patrimônio, mas você tem que em algum momento, principalmente depois dos 60 anos de idade, né, começar a entender, né, e simplificar a tua gestão patrimonial, empresarial, para que ela de fato atenda o processo sucessório, porque isso vai acontecer inevitavelmente. E a gente que faz gestão patrimonial pega muitos casos, né, em que a família não se preparou, não se organizou e tem custos, né? Custos de inventário, custos de impostos, custo de você não ter antecipado a herança, não ter organizado o planejamento sucessório. E aí, muitas vezes, um patrimônio que é fantástico, que deixaria toda aquela família numa situação de muita segurança. Quando acontece a falta, né? Quando acontece o falecimento de um líder desse negócio, né? Você coloca a família, às vezes, numa situação de conflito, né? Sendo que você está ali num momento positivo, numa ótica patrimonial, mas colocando familiares, sucessores em conflito, porque essas questões não foram abordadas antes. E esses empresários, eles têm que entender que eles não precisam fazer isso sozinhos. Sim. Existem empresas que são especializadas, que já passaram por sucessão de dezenas de outras empresas, que podem ajudá-las nesse processo. Sem o romantismo, sem ter um elo emocional dentro, porque acho que isso é muito importante, ter frieza de entender qual é o melhor caminho, de ajudar as famílias com frieza e as empresas familiares com frieza de qual é o melhor caminho. Então, de tirar um pouco a relação pessoal ali do meio para que o negócio, para que tenha prosperidade, né? Sim. Isso é verdade. Vou te fazer uma pergunta para a gente finalizar, trazendo sobre uma realidade que a gente gosta muito, que a gente investe muito massivamente, que é o mercado imobiliário, né? Nós, a Apex em si, tem uma atuação muito forte em investimento privado, né? Um private equity imobiliário. A gente desenvolve muitas SPEs, né? Fundos imobiliários com característica de equity, né? De ter capital privado construindo aquelas obras, né? Sejam prédios residenciais, lajes corporativas, galpões logísticos ou shopping centers. Mas a gente sabe, e numa outra ótica, quando a gente faz gestão de patrimônio, né? Na renda fixa, eu estou sempre alocando em CRIs, LCIs, e estou pegando o dinheiro do nosso cliente e alocando em títulos de renda fixa que muitas vezes são atrelados ao setor privado, né? Nós, na ótica de investimento, a gente investe muito como um private equity, com 100% equity, né? Nenhuma dívida. Mas nós, enquanto investidores de mercado financeiro, a gente aloca muito em CRIs, né? E eu acredito que a gente tem um eixo de crescimento significativo no Brasil, no mercado imobiliário, e muitas construtoras, incorporadoras, loteadoras, desenvolvedoras, né? Não sabem da tecnologia de você poder emitir dívida, ou seja, captar recursos, né? Estruturando isso com uma empresa privada, que depois vai levar ao mercado, vai levar os fundos de crédito, né? Vai levar os grandes bancos, os fundos imobiliários para poder comprar essa dívida. Ou seja, uma forma privada, né, do mercado privado de capitais, conseguir conectar poupadores e investidores com as incorporadoras e loteadoras, né? Como é que você acha que vai ser esse ciclo de crescimento de crédito privado para a construção civil? Cara, Brasília tem um histórico com o mercado imobiliário que eu acho que é bem impressionante, porque talvez a gente tenha tido a maior valorização de metro quadrado da história do Brasil aqui. Então, você teve muito terreno que foi dado pela União, terrenos, cara, tem terreno de cliente nosso que ele pagou $100. É um terreno que vale 80 milhões hoje. Nossa Senhora. Então, a gente teve uma valorização no mercado imobiliário, do metro quadrado, que é sem precedentes aqui em Brasília. Isso levou com que todos os grandes construtores sempre preferissem usar o capital próprio. Para que eu vou me alavancar se esse negócio valoriza 500 vezes mais do que os juros, né? Essa cabeça patrimonialista dele.
Só que, cara, essas oportunidades não existem mais do mesmo jeito. Então, o preço do metro quadrado já se estabilizou, obviamente você tem espaço para novos tipos de produto, mas você tem condições praticamente iguais de concorrência. Sim. Então, se eu tenho um mercado que é imperfeito, que ele só se financia através de capital próprio, essa conta, e o histórico é sempre de retorno fantástico, a capacidade de financiamento dessas empresas ela vai se reduzindo. O que começou a acontecer? Os terrenos estão mais caros, as obras estão mais caras, então você precisa de mais capital para fazer o mesmo metro quadrado que você fazia 10 anos atrás. Exato, e muitas vezes o valor do metro quadrado para o consumidor final não acompanha, Sim. ou pelo menos não na mesma velocidade. Então, o que começou a acontecer? Várias construtoras, várias não, né? Eu conto em uma mão. Algumas construtoras começaram a enxergar os instrumentos financeiros como uma possibilidade. Cara, eu consigo comprar o terreno aqui, eu me alavanco, antecipo a minha obra, consigo vender mais rápido, ou porque com dinheiro você constrói mais rápido. Sim. Então, sim. Consigo construir mais rápido, vender e performar mais rápido, consigo pré-pagar a dívida e ter um ganho melhor do que se eu fizesse isso com capital próprio. Então, hoje a construtora que mais cresce em Brasília é uma construtora que basicamente lidera o número de emissões dentro do mercado privado. Olha que legal. Já está inserido no mercado de capitais, já está captando recurso, até porque muitas vezes os juros que vai ser pago, né, através desse crédito privado, ele é mais barato do que o custo do capital desse empreendedor. Exato. E você tem que fazer essa conta. Pô, se eu pego emprestado a 15% ao ano e eu espero do meu dinheiro próprio 30% ao ano de retorno, pô, faz todo sentido você captar recursos de terceiros, né? E muitas vezes a gente faz estruturações que a gente faz até isso. Cara, a gente vai levantar 100 milhões. Você, sócio da construtora, bota 20, bota 30, você capitaneia. Sim, avaliza, né? Avaliza. De certa forma. Porque é isso, até pro custo de capital Skin in the game, né? Skin in the game. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta. As instituições financeiras não têm capacidade de emprestar para o mercado como um todo, não tem velocidade, não tem pujança nesse aspecto. Acho que o processo que a gente está fazendo aqui no Centro-Oeste, que vocês estão fazendo no Espírito Santo, no Sul, é disruptivo quanto às instituições financeiras. Acho que o apoio à produção, o subsídio, ele sempre vai existir, ele é necessário, mas... Não é o caminho mais eficiente, né? O mercado privado deveria ser mais eficiente na alocação de capital. E eu acho que então a gente vai ter uma... Acho que a gente tem a gente vai crescer em espiral, porque acho que a gente teve um excesso de emissões num passado recente. Acho que algumas coisas vão dar pau aí no meio, mas para o mercado ele só fica perfeito depois de experienciar... De aprender com erros e acertos. Então, acho que a gente teve um excesso de emissões aí no passado recente. Vai ter esses percalços, mas o mercado vai se regular para a gente ir para algo mais estabilizado. Então, assim, os dados que a gente tem, cara, que no ano passado foram feitas, entre CRI, CRA e debentures aqui no Distrito Federal, foram feitas menos de 40 operações. Isso é menos de 1% que foi feito no país. Sim, tem muito espaço, né? E aqui é o quarto maior mercado imobiliário do país. Existe uma oportunidade ainda muito grande. Muito bom. Vou querer fazer um convite para você, aqui no nosso BRM Podcasts. Eu conduzo como host um podcast que começa mês que vem, né? Que chama Trilhando Prosperidade, cuja pauta desse podcast vai ser contar a história de famílias que já passaram por processos de M&As, emissões de dívidas, né? Processos sucessórios familiares, ou seja, a gente vai contar um pouco da história do passado dessas famílias enquanto empreendedoras, mas que passaram por assessorias ou passaram por transações, né? E hoje já estão em outra fase. Então, com certeza, eu acho que seria bacana, né, a gente poder trazer algum case, alguma empresa, alguma família que vocês assessoraram e a gente contar um pouco dessa história. Também é meu desafio, enquanto host desse podcast, trazer história de famílias do Brasil todo, dos mercados regionais, né? Não só lá dos estados que a gente atua, mas também de outras regiões, para contar, né, histórias de sucesso de empreendedores que passaram por desafios, tomaram decisões de tomar caminhos, contrataram assessorias especializadas e saíram desse processo felizes com esse resultado. Então, já está aqui feito o convite para a gente pensar em potenciais
participantes em conjunto, e a minha ideia é trazer especialistas junto com os seus clientes, né? Trazer as famílias empresárias junto com advogados, assessores de M&A que participaram desse processo, contando e talvez tirando o tabu ou tirando, né, a dúvida que as empresas familiares têm de como é que esses processos funcionam. Trazer um pouco dessa questão, como são transações que já aconteceram, em alguns casos a gente consegue trazer essas particularidades, detalhes que hoje já podem ser compartilhados, né? E que vai trazer luz para muitas famílias, e a gente contribui dessa forma, né, mostrando que assessoria de fusões e aquisições, de DCM, emissão de crédito privado, pode ser uma solução e vai ser cada vez mais uma solução em um mercado desenvolvido. Manara, muito obrigado pela participação. Obrigado você. Estaremos juntos em breve. Obrigado. Muito obrigado.